Alemães no Sul, de semi-escravos à prosperidade. Em São Paulo, onde começaram a chegar em 1827, 226 colonos na primeira leva, os alemães caíram na cilada armada pelo entusiasta da imigração europeia, o abolicionista e senador Nicolau Vergueiro. Na década de 1850, mais de 2.100 alemães e suíços trabalhavam em fazendas do Oeste Paulista, sendo a família Vergueiro a maior empregadora. O senador defendia a colonização por iniciativa privada, alegando o fracasso da maior parte das tentativas estatais e declarando o seguinte quanto à imigração: achamos o trabalho do homem que tem sua própria vontade e interesse na empresa muitíssimo mais aproveitável do que o trabalho do escravo. Mais aproveitável e mais barato, pois na prática os meieiros de Vergueiro eram escravizados por dívida, compra compulsória no barracão da fazenda, ainda em prática no Brasil do século XXI. Como não eram nominalmente escravos, não precisavam ser comprados. Para ter escravos era preciso empregar grande capital. Os imigrantes não tinham custo inicial, e quando não rendiam o esperado ou se revoltavam, como ocorreu em diversas ocasiões, eram simplesmente expulsos sem direito à indenização. Em 1855, instalou-se na fazenda Ibicaba, em Limeira, São Paulo, de propriedade do senador Vergueiro, o suíço Thomas Davatz, com esposa e filhos. No ano seguinte, furioso com a desonestidade de seu senhor, iniciou uma revolta, à qual aderiram principalmente os suíços. Em 21 de julho de 1857, Davatz chegou à Suíça, retornado, e passou a relatar por escrito as condições de trabalho em São Paulo. O governo suíço reagiu, suspendendo a imigração para o Brasil. O governo da Prússia o fizera antes, pelos mesmos motivos. Os brasileiros e italianos seriam submetidos ao mesmo sistema de exploração de mão de obra rural, mas esses últimos reagiriam, criando brechas para a compra das próprias terras. Em Santa Catarina, outro empreendimento privado de imigração teria contornos diversos. Hermann Blumenau chegara à província em 1846 como enviado de uma associação germânica para observar como estavam as colônias alemãs. 2 anos depois, propõe ao parlamento provincial a doação de terras estatais no Vale do Itajaí para assentamentos de imigrantes. A proposta é rejeitada. Blumenau une-se então a Fernando Hackhardt e compram 150 mil geiras, 30 mil hectares, na mesma região. Negócio fechado, Blumenau imprime panfletos na Alemanha para atrair colonos. A empresa de Hackhardt e Blumenau acaba falindo, pois 10 anos depois, apenas 170 famílias haviam comprado lotes. Como a ideia de minifúndio era interessante ao governo imperial, este assumiu o empreendimento, nomeando Blumenau como gestor. A colonização prosperou. Em 1880, o município emancipado, com o nome do fundador, tinha 15 mil habitantes e não pararia de crescer. O modelo de minifúndio deu certo em outros núcleos, como Santa Cruz do Sul, colonização estatal iniciada em 1849, Dona Francisca, depois Joinville, empreendimento do alemão Christian Matthias Schröder, de 1851, Colônia Santo Ângelo, atuais Agudo e Restinga Seca, estatal provincial, de 1857, São Lourenço do Sul, privado, Jakob Heinganst, 1857, Santa Leopoldina, Espírito Santo, estatal com predominância suíça e luxemburguesa, de 1857, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, estatal provincial, 1859, Colônia Itajaí, Brusque, Santa Catarina, privada, Barão Fontenebruck da Áustria, 1860, e Teutônia, Rio Grande do Sul, por Carlos Schilling, 1868, chegada dos Westfalianos. Ao longo de 2 séculos, pouco mais de 250 mil alemães imigraram para o Brasil, com pico na década de 1920. É pouco comparativamente às imigrações portuguesa, italiana ou espanhola. Porém, o impacto na economia nacional foi enorme. Os alemães e teutodescendentes colonizaram toda a fronteira oeste do Brasil, de Porto Lucena, no Rio Grande do Sul, a Ariquemes, em Rondônia, além de partes de Goiás, Bahia e Maranhão, levando consigo as mais modernas técnicas de agricultura, sendo dos grandes responsáveis pelo avanço na produção de grãos do país. Destacaram-se também na agroindústria e nos ramos coureiro calçadista, materiais de construção e máquinas, entre outros.
O que mais difere, contudo, os alemães dos demais grupos de imigrantes é a resistência cultural à assimilação. Nos lugares em que mantêm comunidades, os dialetos alemães estão vivos e aspectos folclóricos e de coesão social estão presentes, claramente distintos. Mesmo à miscigenação, houve resistência inicial nos chamados quistos étnicos, como Blumenau e Santa Cruz do Sul. Nas décadas de 1930 e 1940, o governo ditatorial de Getúlio Vargas tentou combater a utilização do idioma alemão e as tradições germânicas, destacando tropas do exército para Blumenau e outros locais de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Apenas nesse último estado, o ditador mandou fechar mais de 1.500 escolas particulares e comunitárias por ensinarem alemão, além de associações. Padres e pastores foram proibidos de oficiar na língua de Goethe. O major Hugo Bethlen escreveu um livro em 1939, Vale do Itajaí, Jornadas de Civismo, sobre a necessidade de abrasileirar os territórios germânicos do país. Na obra, a título autodepreciativo, o militar recomenda trazer soldados para essas regiões com vistas ao controle e possível caldeamento, a miscigenação, e define a parcela dos brasileiros a recrutar. É indispensável que venham contingentes de outros recantos, de preferência e até mesmo, se possível, apenas constituídos inicialmente de homens brancos. É necessário que a escolha desses homens se faça de uma forma tal que não se estabeleça um contraste chocante com os originários da região, pela questão dos hábitos sociais, apresentação, capacidade intelectual, etc. Não é com contingentes escolhidos à vontade só pelo fato de serem de outras regiões que se resolverá o problema, mas principalmente com homens que, no dizer preciso de Bilac, têm o hábito do pente, escova e sabão. O problema, pelo visto, não era bem com os alemães. O problema, em 1939, para Bethlen e para o Estado Novo, era os alemães não colaborarem no melhoramento genético do povo brasileiro em geral, tão desabituado ao pente, escova e sabão, e teimosamente com tons escuros, daí sua ênfase em trazer homens brancos. Os alemães, na verdade, estavam em alta conta. Fossem caboclos brasileiros, como os catarinenses do contestado da década de 1910, seriam massacrados. Blumenau e outros recantos Deutsch sobreviveram bem às investidas em prol da interculturalidade e da eugenia. Hoje, a maioria se comunica em português e os casamentos interétnicos proliferam. Nos espaços públicos, porém, a marca do apreço aos bens comunitários segue intacta, lembrando que, melhores ou piores, questão de ponto de vista, eles são diferentes. Mas costumo reconhecer, como o fez Karl Schlichthorst em sua obra de 1829, o caráter afável dos brasileiros, vendo na propensão à interculturalidade, herança lusa, um valor positivo. Nota 1. Relatório de 1855 do governo imperial dá conta de 17 tentativas de colonização estatais até então, sendo 4 consideradas prósperas e 2 muito prósperas. As demais tinham fracassado. Já nos 24 casos de colônias privadas situadas em 5 províncias diferentes, 21 são considerados prósperos.